já que estamos falando de eleições no próximo domingo, e essa eleição de domingo deverá ser uma das mais polarizadas da história do Brasil. Os ânimos dos eleitores e dos candidatos estão acirrados. Como é que o eleitor deve se comportar na hora de votar? Antes e na hora de votar, né? Pode usar a camiseta do candidato? Para tirar todas essas dúvidas, o que você pode, o que você não pode, nós estamos recebendo com prazer e honra, mais uma vez, o juiz Lídio Modesto, que é juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Mato Grosso. Doutor Lídio, bom dia, mais uma vez, muito obrigado pela honra que nos dá. Obrigado, Divaldo, por oportunizar mais uma vez a Justiça Eleitoral a trazer notícias a respeito das eleições nesse abrangente veículo de comunicação. Surgiu um fato novíssimo para mim, doutor Lídio, certo. E acho que para o senhor, apesar da sua experiência já como juiz eleitoral. É proibido brindes, camisas para o candidato distribuindo como antigamente, tudo isso é proibido. Mas surge um fato novo em função desta polarização que a gente está tendo entre os candidatos de presidente da República. Se o senhor for na Avenida Mato Grosso, hoje tem um varal, a exemplo de vender camisa do Flamengo, do Corinthians e tal, tem camisa de candidato ali que está saindo mais do que, o que pelo menos induz ao candidato, saindo mais do que camisa do Flamengo e Corinthians. Pode isso? Do Vasco também não. Hã? Do meu Vasco também não. Seu Vasco... Bom, na verdade, na eleição presidencial anterior, quem ganhou a eleição também ganhou com uma diferença bastante pequena, já havia a polarização. Mas, conforme você mesmo disse, a questão do brinde que era entregue para o eleitor configurou sempre na nossa legislação uma vantagem que seria indevida, porque era como se fosse uma compra de voto, uma troca de alguma coisa. Nós temos um fenômeno diferente nessa eleição, né? Nós temos uma manifestação do povo popular. Ele não está ganhando, o povo está investindo em comprar camiseta com as cores que ele quer, com as ideologias que ele se encontra mais afinado. Não é somente para um candidato, mas nós temos movimentos sociais contra determinado candidato, nós temos a favor de determinado candidato e cores de um outro segmento de candidatos. A legislação hoje entende que deve haver uma maior participação, a doutrina também entende assim, e os tribunais brasileiros também entendem que deve haver uma participação popular. Se for de vontade própria do cidadão, a lei permite que ele possa ir, sim, utilizando broche, camiseta, uma bandeira, dístico do candidato de sua preferência. O que não pode é haver aglomeração de pessoas com o mesmo tipo de camiseta para que configure boca de urna, e também o que não pode é você assediar os outros eleitores, sobretudo aqueles que não votam no candidato que você tem a preferência. Isso configura boca de urna, é crime, as pessoas vão ser presas. A recomendação que se tem hoje para as forças de segurança que vão atuar, Exército Brasileiro, Polícia Federal, Rodoviária Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar, que estão colaborando conosco na segurança das eleições, é que disperse esse tipo de aglomeração. Nós tínhamos efetivamente uma festa cívica, mas será possível sim o candidato se deslocar até o seu local de votação com vestimenta de alguém ou de uma ideologia ou de candidato de sua preferência. Isso o eleitor pode fazer também, não só o candidato, mas o eleitor também. O eleitor também, tanto não somente o candidato quanto o próprio eleitor. Então esse pessoal que está vendendo toalha, vendendo camiseta, pode trabalhar à vontade, que nada implica a lei. Mas o tribunal deve ter sido provocado em função disso, não Fomos foi, não? provocados, vários tribunais brasileiros já disciplinaram isso, já foi feita a recomendação para os magistrados que vão atuar nas eleições, para que observem essa possibilidade de o eleitor se dirigir até o seu local de votação utilizando o vestimenta que ele bem querer. Eu li pela madrugada uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, que também vai por essa linha, eu acho que todos, né? Sim, o que não Todos. pode é você receber uma vantagem indevida ou querer assediar outros candidatos, aglomerar. Não, isso não. Tá. Vamos tirar algumas dúvidas, né? O que Boca pode, de urna. a manifestação individual e silenciosa é possível. Tá. Carro adesivado. Por exemplo, nós temos um local de votação aqui. Aqui pertinho da Gazeta, né, do Grupo Gazeta, nós temos o André Luiz. É um local de votação forte. Inclusive eu voto ali. Eu posso chegar com o meu carro, no caso se eu tivesse meu carro plotado ou com um adesivo permitido, colocar na porta do colégio, deixar durante todo o período de votação?
O envelopamento de veículos, a última reforma de 2017 proibiu porque ele se assemelha, é tão impactante quanto um outdoor. Então é proibido. O que é permitido adesivo, ninguém determina que sejam retirados adesivos dos veículos que utilizou durante toda a campanha. Não é preciso que o eleitor retire o seu adesivo do seu veículo. No veículo traseiro você pode utilizar o adesivo microperfurado, e também é permitido e não é obrigado a retirar. Agora, o local de votação, deve haver uma rotatividade de veículos. O eleitor se desloca até lá, com sua família ou sozinho, vota, tira seu carro e vai embora. A recomendação que nós temos é que o indivíduo que para o seu veículo e deixa lá, conforme você falou, que o veículo seja removido. Então, no caso, presidentes e mesários. O presidente Fiscais. e mesário, ele deve ser orientado para que ele não deixe o seu veículo, se tem adesivo, próximo da entrada do local de votação. Mesmo acontecendo com os fiscais e tal. Com certeza também. Senão pode caracterizar um outdoor ali na frente, né? Com certeza. Pode haver uma tentativa de influenciar o eleitor que esteja indeciso até aquele momento. Tá, então nós não poderemos ter o carro fixo ali durante as 12 horas Não. hoje e boca de urna. Boca de urna é crime eleitoral, não somente para quem compra voto ou para quem vende. Os dois serão presos se houver flagrante nesse aspecto. É bom dizer que o candidato deve já ir preparado, levar a sua cola eleitoral em papel, né? Porque ao você se deslocar ao seu local de votação, você pode apresentar o título eletrônico por meio do aplicativo e-título, mas ele fica na mesa receptora de votos. Ele não pode ir até a sua cabine da votação munido do seu celular, por conta de você saber que ele pode fazer uma selfie e falar para o candidato, olha, viu como provar para receber. Provar para receber. Existe, infelizmente, essa odiosa prática em nosso país. Então você tem que deixar ali, a cola tem que ser levada em papel. Nós tivemos já notícia pela manhã de apreensão de dinheiro. No Brasil, avião carregado que ia para o Pará, não sei com quanto, lá no Tocantins, irmão de deputado, não sei com quanto. Aqui hoje já começou a circular notícia de apreensão de moeda Espécie. de alguns candidatos, né? Como é que vai ser? E de quem é essa responsabilidade de fiscalização? Nós temos o Gabinete de Gestão Integrada, o GGI, que cuida da segurança das eleições, não somente do eleitor, daqueles que vão trabalhar, dos candidatos, mas também de todos que participam do processo. Inclusive, temos o serviço de inteligência de todas as forças de segurança que estão diuturnamente trabalhando para evitar esse tipo de situação. Já tivemos sucesso, conforme você viu, hoje amanhecemos aí com notícias de mais de uma apreensão, desde ontem já estão ocorrendo. Mais de R$100 mil só hoje pela manhã. Por conta de serviço que vem sendo feito preventivamente pelas forças de segurança. Todas elas, Polícia Civil, Militar, Exército Brasileiro, ABIN, também a participação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. É um pool de pessoas trabalhando para que a eleição seja mais equilibrada e transparente possível. E o eleitor deve evitar esse tipo de conduta e denunciar. Nós temos o aplicativo Pardal, que serve para que o eleitor faça o controle social e ajude nós, da Justiça Eleitoral, a realizarmos a eleição tranquila e que efetivamente nós vamos entregar os cargos para quem vai segurar a chave do cofre, a quem possa e não vai desviar o dinheiro. O importante é aquilo que o senhor disse agora há pouco aqui, doutor Lídio, que o eleitor, por mais memória que ele tenha, por maior memorização que ele tenha, ele vai votar 6 vezes dessa vez. Começa por deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador do estado e presidente. 5 vezes. Vai votar 5 vezes. São muitos dígitos. São dígitos que a memória pode falhar. Exato. E a fake news, esse tipo de denúncias falsas, em rede social, é um rastrilho de pólvora. E pessoas estão induzindo eleitores que se votar para presidente e não votar para os demais, o voto dele é nulo. Se votar para governador e não votar para os demais é nulo. Gostaria que o senhor explicasse, porque nada anula. É a vontade do eleitor votar só para um, eu creio que pode votar só para um. Gostaria até que o senhor pudesse falar sobre isso. Vamos lá. Eu chamo a atenção do eleitor que é um processo democrático, você vota em quem você quiser, você não é obrigado a votar em ninguém. Se você quiser votar somente para um dos cargos em disputa, é possível isso. O que acontece é que você não tem como ir direto no último cargo. Por exemplo, se eu quiser votar apenas para presidente, eu preciso ou votar em branco ou anular nos voto. Demais, ou anular voto digitando um número que não existe. E chego até o candidato a presidente. Ou não quero votar para presidente, quero votar somente para deputado estadual, é possível também. Se você votar somente para 1, 3,
cargos em disputa, você não anula o seu voto válido. Porque, na verdade, chama eleições. Nós estamos elegendo 6 cargos. São 6 cargos que o eleitor irá eleger no próximo domingo. Então, na verdade, se eu quiser participar de somente uma delas, eu posso. É faculdade que o eleitor tem com relação a isso, mas é necessário que o eleitor participe efetivamente e que ajude bem a escolher os melhores que vão assumir os cargos públicos. Uma outra dúvida ainda, complementando a sua pergunta, Edivaldo, que é interessante, é que surgiu também uma fake news que eu posso votar 2 vezes no mesmo candidato a senador e que ele vai ter essa vantagem. Não, eu só posso votar em um candidato. Eu votei no primeiro, se eu repetir o número na segunda, eu anulo esse voto. Então, para o eleitor entender o seguinte, são 2 votos para o Senado. Você vota para o seu voto de consideração, que é o primeiro voto, vamos colocar aqui, votou. Se você votar no mesmo número, botar aqui 999, que não tem ninguém. Não tem. 999. Joãozinho é candidato ao Senado. 999. Votou no Joãozinho. Ele gosta tanto do Joãozinho, quer votar de novo no Joãozinho. Acaba anulando o voto do Joãozinho. Anula o voto para senador. Anula o segundo, o primeiro continua validando. Mas anula o segundo voto. Ele perde o segundo voto. Perdeu a oportunidade de escolher um outro senador. Tá. Há possibilidade ainda, doutor, nessa reta de chegada, em menos de 48 horas para a votação, para a abertura de urnas, de alguma interferência judicial, de tirar candidatos da disputa, de sacar candidatos da disputa? O senhor acha que há tempo hábil para isso? A Justiça Eleitoral ela não pode negar a jurisdição. Sim. Se aportar algum pedido na Justiça Eleitoral nesta reta final, nós devemos analisar. Então é possível que aporte. E a Justiça não pode negar a jurisdição. A impugnação pode ser aportada? Pode, de toda sorte pode, né? Sempre pode. Acontece que, nesta altura do campeonato, se alguém praticou algum ato que possa lhe prejudicar estando na urna eletrônica, ele continua nesse resto de campanha com seu nome lá na urna eletrônica, só que daí, se tiver uma decisão suspendendo a candidatura de alguém, nesse aspecto, ele fica com o voto congelado. Sim, isso influencia diretamente no quociente eleitoral, inclusive. O que nós vamos ter, alguns candidatos estão concorrendo sob júdice com votos que serão congelados. Nós já tivemos caso aqui em que ficou congelado há algum tempo e depois tivemos, inclusive, a mudança na parte final do Legislativo. Não, estamos num problema desse aqui no nosso terreno, que é a Câmara Municipal de Cuiabá, que poderá ter mudanças radicais em função de votos congelados. Né? Perfeito, exatamente. Então, realmente é uma coisa. O que é que ficou sem a gente poder mencionar aqui de importância, doutor Lídio? Bom, Mato Grosso optou por não baixar a portaria, porque não existe lei que discipline isso, que com relação à lei seca. Então é interessante saber que não há vedação nenhuma de comércio ou utilização, mas recomenda-se ao eleitor, a Justiça Eleitoral tem recomendado, que ele só utilize bebida alcoólica após votar. Né? Que ele se dirija cedo até o seu local de votação, exercite sua cidadania, e aí sim pode ir para o churrasco na sua casa, com seus amigos, enfim. O que não pode é ir de pé fofo para votar. Né? Se for de pé fofo votar, vai ser detido, entendeu? E também não pode ir também só porque existe a possibilidade de utilização de bebida alcoólica na ocasião, ir até a mesa receptora de votos, portando algum tipo de bebida, ele também será barrado. Ou ficar na fila com a lata na mão. Não né? pode, não pode. Então é isso, nós pedimos que os eleitores compareçam e, a pedido do senador Márcio Vidal, aproveitando esse veículo de comunicação abrangente, o nosso presidente, ele pede que o eleitor participe efetivamente, que vá votar, que exercite a cidadania e que participe também conosco utilizando os nossos aplicativos, como o Caixa 1, como também o nosso aplicativo Pardal, para que possamos aí ter uma eleição mais equilibrada possível. Doutor, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu que a agradeço. sociedade agradece muito. O senhor transmite aos seus companheiros e ao presidente do tribunal pela celeridade que estão dando a todos os problemas que acontecem nesses eventos. Muito obrigado. Foi um prazer e uma honra tê-lo aqui novamente. Obrigado, Edivaldo. Muito obrigado.